O anime começa na cidade do Japão. No começo já se deparamos com três homens exaustos no trabalho. Eles se despedem do amigo que fica terminando o seu trabalho. Depois que ele termina, ele sai e vai para sua casa tranquilamente. Mas ele, por ser tão distraído, nem repara o semáforo. Um cara tenta avisá-lo, mas o maluco nem tá aí, e um carro aparece do nada. E quando nosso prota tenta olhar, já é tarde demais. Ele bate as botas, mas como o destino tinha planos para ele, ele reencarna no corpo de um garoto. E vemos que passou muito tempo no mundo que ele estava, e ele já tem 8 anos, e é aí que descobrimos que o nosso prota sabe usar magia. A cena corta para uma floresta com animais comendo tranquilamente, mas em frente vemos algo no arbusto. Era o nosso prota que usa magia para caçar. Ele pega um javali e 3 galinhas, e corre animado para sua casa, e é aí que conhecemos o Merlin, o avô que o salvou quando ele ainda era uma criança, e o adotou. A cena corta para o nosso prota que chega animado para o seu avô Merlin. E descobrimos que atualmente o nosso prota chama-se Ti. Ele diz para o seu avô que ele conseguiu caçar, e o avô fica espantado. E o avô diz para ele acender o fogo, e o Ti usa um tipo de magia para acender o fogo. E o Merlin fica mais espantado com isso. E se deparamos com duas silhuetas surgindo, uma é a avó Melida e o outro é o Sr. Michael, e o Merlin conta para eles o que o Ti fez, e a avó Melida dá uma bronca, por ele ter ido caçar sozinho. 2 anos se passam, a cena corta para o Ti e o Merlin caminhando na floresta, e o Merlin conta algo chocante para o Ti sobre aquele mundo. Ele fala que aquele mundo existe demônios, e o Ti, sem entender nada, fica confuso. Mas o Merlin ensina uma magia que eles chamam de magia de localização, e Merlin lhe ensina como se faz. O Ti, sem hesitar, ele faz a magia com muita facilidade. Enquanto ele faz a magia, ele sente uma presença maligna na floresta. Eles descobrem que é um demônio, e correm até lá, e quando chegam, o Merlin se assusta com o demônio, e o Ti nem pensa tanto e parte para cima do demônio. O Merlin tenta impedir, mas o Ti corta a cabeça do demônio com muita facilidade. O Merlin fica de queixo caído com as habilidades do Ti. A cena corta para casa, o Ti que estava deitado, enquanto o Merlin conversava com a Melida e o Michael contando o que ele viu. Eles ficam sem entender nada, e a avó Melida diz que ela não ficaria surpresa se o Ti fosse de outro mundo. Já no amanhecer vemos o Ti exausto de tanto treino, e o Merlin diz para o Ti terem uma conversinha na montanha. Ele conta ao Ti que ele não é o seu neto, e temos um flashback do Merlin enquanto ele se deparava com destroços causados por demônio. E quando ele se vira, ele escuta um bebê chorando. Era o Ti. Ele usa magia para consolar ele e o leva. Voltamos para o presente, o Ti fica emocionado com a história. 5 anos se passam e vemos pessoas num banquete. Era a comemoração do aniversário do Ti. Ele tinha completado 15 anos. A cena corta para um homem. O nome dele é Jisung. Ele diz para o Ti, já que ele é um adulto agora, ele deve ser um cavaleiro ou caçador de demônio. O Ti pensa e aceita ser um caçador de demônios. De repente o Ti usa teletransporte e leva eles para um campo de treinamento onde ele treina sempre. Ele mostra uma magia poderosa que faz um caos no campo de treinamento. Todos ficam de boca aberta. De volta ao banquete, uma garota diz que se o poder do Ti ser descoberto, é capaz de fazer países entrarem em conflito. Mas o Jisung diz para o Merlin que ele pode levar a uma escola de magia na capital. O Ti, sem entender nada, o Jisung revela para o Ti que ele é o rei da Elsh, e o Ti fica de queixo caído. O Ti pergunta por que um rei veio numa floresta para visitar os avós, e é aí que os avós dele revelam serem os magos mais fortes daquele país, e o nosso prota fica ainda mais de queixo caído. 1 mês se passa e vemos o Ti na capital, na sua nova casa. Eles são recebidos com empregadas, e o Merlin chega dizendo para o nosso prota dar uma volta, para ele conhecer bem a capital. Na volta ele se perde num beco. Ele vê 2 garotas sendo agredidas por 3 caras enormes. Ti vai ajudar e os caras sem hesitar partem para cima, mas o Ti domina os 3 com muita facilidade. Ele pergunta para as garotas se elas estavam bem. Mas quando uma das garotas tenta agradecer o nosso prota, ele fica admirado com a beleza da morena. E é aí que o nosso primeiro episódio termina. Já se inscreva para não perder mais conteúdo e deixe o seu like e comenta episódio 2 que eu trago. Ateliê História Anime. Fui.